E hoje, terça-feira, você já sabe que é o dia do nosso quadro Seu Direito. E todo mundo conhece, né, alguém ou já ouviu alguma história de alguém que se tornou dono de um terreno que não era dele ou que pegou um pedaço de terra e com o tempo conseguiu regularizar os papéis da propriedade para o próprio nome. Isso acontece devido a um direito que muito gera dúvidas, que é a uso capião. Mas você sabe como é que funciona tudo isso? Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Joilson Thomas, ele que vai trazer detalhes, inclusive se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando mensagem para a gente, viu? Para aquele telefone lá que você já conhece, o telefone da nossa produção. Então, boa noite, seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso quadro. Boa noite, André. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né, num tema tão complexo, né, e que tem, para você ter conhecimento, mais de 2.300 anos esse instituto. Surgiu em Roma, desde a lei das 12 tábuas com Cícero. Então a gente teve uma evolução desse direito e hoje chegamos a essa uso capião, você falou muito bem, até 2002 era o uso capião, mas a expressão latina correta, a nossa legislação utiliza hoje, a uso capião. Que eu descobri hoje, eu também falava o uso capião, mas é a uso capião. Pois eu queria que o senhor explicasse agora o que é essa a uso capião. Bem, se a gente for observar a origem dela, o termo vem do latim, né? Uso capione, uso é o uso mesmo, e capione, tomar. Então, tomar pelo uso. Aí é a etimologia da palavra, tá? E o que é que significa isso? Depois de alguns requisitos, e um deles é o tempo, na posse daquele bem, seja ele móvel ou imóvel, se tem o direito à propriedade desse bem. Por que isso? A ideia é justamente da função social da propriedade. A propriedade não é para ficar isolada, é para que se tenha um uso. Se a pessoa não utiliza aquela propriedade, vem outro que a utiliza pacificamente, ou seja, tem uma posse pacífica durante um determinado tempo e, pela lei, passa a ser proprietário daquele bem. Como o senhor falou anteriormente, é usado tanto para bens móveis e imóveis. E também tem outras divisões, não é isso, doutor? Sim, tem várias divisões, Leandra. Nós temos o uso capião ordinário, que é de 10 anos. Nós temos o extraordinário, que são de 15 anos, mas que tem menos requisitos. Temos o especial, que é apenas de 5 anos, mas também tem alguns requisitos a mais. E temos hoje uma novidade, que é o uso capião entre ex-cônjuges. Aquela pessoa que é abandonada e fica do bem imóvel, em 2 anos ele pode ter direito àquela propriedade. O senhor tem como explicar para quem está em casa de forma rápida, né? O que seria esses 3 tipos, né, da uso capião? Esses 3 tipos mais comuns, tá? O uso capião extraordinário, ele é exercido em 15 anos, não precisa de um documento que demonstre a boa-fé inicial, mas precisa que a pessoa esteja de forma ininterrupta por 15 anos na posse sem um questionamento do proprietário. Ou seja, essa questão do tempo de ininterrupto é porque, no caso, se nesse período, no caso, a pessoa sair desse imóvel, começa do zero. É isso? Exatamente isso. Ele não pode ficar saindo e voltando para o imóvel. Ele tem que ficar naquele imóvel ali... De forma contínua. De forma contínua. Esse é o extraordinário. O ordinário, de uma forma também bem simplificada, ele já acontece em 10 anos, mas aí a pessoa tem um título, por exemplo, um documentozinho de compra e venda particular, não é aquele feito no cartório que dá realmente a propriedade como a escritura pública. Aí já é outro assunto também, né, que as compras e vendas, a gente vê muito erro aqui em Picos e na microrregião, das pessoas comprarem por procuração, por documento particular. E temos o especial, que são aquelas pessoas que não têm nenhum imóvel e que habitam naquele lugar por 5 anos, por exemplo, no imóvel até 250 metros quadrados, ou no imóvel rural de até 50 hectares, que utiliza aquele imóvel para a sua subsistência e da sua família. Esses, não tendo outra propriedade, eles podem adquirir a propriedade em 5 anos de uso contínuo dessa propriedade. Um bastante procurado, digamos assim, doutor, é o especial que diz respeito às propriedades rurais, né? Essas pessoas que moram há bastante tempo, né, numa propriedade que não é dela, e aí passa um tempo e aí consegue esse bem. Mas o que precisa?
Olha, são muitos documentos. Nós temos duas possibilidades também. Você pode fazer o judicial, que demonstra através de documentos de que a pessoa tem aquela residência lá, que não tem nenhuma ação questionando aquela propriedade. E que também não tem outro bem. E que também não tem outro bem para esse especial, tá? Para os outros não precisa demonstrar. Pode ter outro bem, mas você está, por exemplo, há 15 anos dentro do imóvel e mostra que você está utilizando aquele imóvel ali como possuidor, já tem direito em relação à propriedade daquele imóvel num registro que a gente chama de registro originário. O que seria isso? Vai começar uma inscrição do zero, como se aquela fosse a primeira inscrição daquele imóvel. E ele precisa também ter uma área produzida nessa propriedade? Nesse dos 15 anos, não. Não precisa, basta mostrar a sua posse, a ocupação daquele bem. Durante esse período, sem nenhum questionamento judicial, por exemplo, do proprietário. A gente recebeu aqui uma mensagem do Francisco de Souza, da Coab. Ele perguntou aqui: eu tenho alguns pontos comerciais para alugar e tenho receio de que os locatários possam ter direito sobre os imóveis, caso fiquem por muito tempo alugados. Corre esse risco, doutor? Fica tranquilo, Francisco. Se você tem um contrato, você está assegurado. Qual é o erro que as pessoas cometem? Muitas vezes ficam sem um contrato, não tem um comprovante de recebimento do aluguel. Dois tipos de contrato que protegem a parte seria o contrato de aluguel ou um contrato de comodato, que seria como um empréstimo. Mas é importante que se tenha um contrato e que o aluguel você também fique recebendo. Autenticado, tudo regularizado. Não precisa. Tendo apenas assinatura. Com duas testemunhas de preferência, os documentos são as coisas que as pessoas esquecem de fazer. Faça o contrato, coloque duas testemunhas, que vai dar muito mais força para o teu contrato do que só a assinatura das partes. Pois olha aí, então ele já pode, no caso, ficar despreocupado mesmo, pode alugar os imóveis, né? E agora a Penha Gomes, da Samambaia. Eu moro em uma casa cedida pelo dono e tenho cuidado do imóvel, limpo, reformo, zelo há 7 anos. Eu tenho direito à propriedade, pelo menos em caso de herança? Olha só, para ter direito à propriedade em caso de herança, você precisa ter uma relação familiar. Uma relação, como o nome fala, hereditário com aquela pessoa. Se você for filha, se você for um parente em si que tenha essa ligação entre aquela pessoa que é o proprietário e essa relação familiar com você, você pode ter direito ao direito de herança. O direito de dar uso capião, ele é diferenciado. Ele é um direito que você adquire por uma relação sua com o bem imóvel de ter a vontade de ser dono. É um dos requisitos. Você ter o animus domini, que é o quê? A vontade de ser dono daquela propriedade. Pelo que você está falando aí, ele está deixando, poderia ser um comodato que pode ser verbal ou comodato por escrito. Isso aí é um questionamento para ver o teu caso concreto e ver se caberia ou não a uso capião. Mas para você ter direito de herança, ou ele faz um testamento, colocando você como legatário, ou seja, tendo direito a isso, ou você teria que ser uma familiar de linha direta para ter direito à herança. Eu queria que o senhor só trouxesse mais detalhes a respeito dessa novidade que o senhor falou que tem agora, que é essa uso capião no caso de um ex-cônjuge. Como é que acontece isso? No Brasil foi verificado que o que é que acontece muita frequência? O marido, principalmente, essa é a regra, por isso que a gente vai colocar do homem, abandona a mulher e os filhos dentro de um imóvel e some. Né? Não cobra nada em relação a essa permanência e simplesmente não dá nenhuma assistência para os filhos ou para a mulher, simplesmente aquela velha história de saiu para comprar um cigarro e nunca mais volta. Então, o que é que acontece? Passados 2 anos da mulher nessa casa, ela passa a ter direito ao uso capião. Essa é uma inovação legislativa, tendo uma análise da realidade social que a gente vive. Isso é o direito. A lei em si deve expressar a vontade, a realidade social que a gente vive. No caso, como é que ela consegue comprovar isso? O que precisa, doutor? Olha, interessante quando tiver o BO, aliás, quando ele for abandonado, é interessante fazer a questão de um BO para demonstrar que ela está sendo abandonada. Tem as testemunhas também, os vizinhos que podem chegar e dizer, ele saiu de casa desde esse período, dentre outras provas que ela pode fazer em relação à questão do pagamento de contas e outras coisas, um somatório
para provar que ela foi abandonada há mais de 2 anos e que reside só naquela casa ali, e aí ela entra com o processo da uso capião. Como o senhor falou, realmente é um tema bem complexo, né? Então é necessário, inclusive quando a pessoa estiver passando por alguma situação semelhante que necessita, né, desse auxílio sobre a uso capião, é necessário um auxílio mesmo de um especialista, né? Porque tem muitos detalhes. É importante, é um tema muito complexo, Geandra. Não é todo mundo que realmente trabalha com isso, porque são muitas exigências, muito detalhe, muita evolução. Hoje a gente tem, inclusive, a uso capião indígena também. Nós temos a uso capião social, que é um grupo de pessoas ocupando uma determinada área. Coletivo, né? A uso capião coletivo. Coletivo, onde dividido aquela área dá no máximo 250 metros para cada um e pode ser uma coletividade adquirindo a propriedade daquela terra. Então, realmente é um tema muito complexo, não é à toa que tem mais de 2.300 anos. E a gente agradece, viu, pelas informações, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso quadro Seu Direito. Agradeço o convite também a todos que estão nos assistindo aí e parabéns pelo quadro. Eu acho que esse quadro é importantíssimo para levar informação para a nossa sociedade. As portas estão abertas para a próxima oportunidade. Obrigado.